A graça e a paz, meu irmão. Nós estamos nessa manhã de domingo, onde nós trabalharemos a quarta lição da revista da classe dos adultos, que recebe o seguinte título: Sermão do Monte, um ensino desafiador. E o título da lição é A Influência do Cristão, e o texto base encontra-se em Mateus, capítulo 5, dos versos 13 até 16. E a palavra do Senhor nos diz: Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para, lançado fora, ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia para colocá-la debaixo do alqueire, mas no velador, e alumia a todos os que se encontram na casa. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Eu creio que a nossa influência, ela nunca foi tão urgente quanto nesses dias de pandemia. Nós já estudamos através de nossos irmãos presbítero Osni Balbino Ferreira, nos 2 primeiros estudos, e no último, através da nossa irmã presbítera Débora Kelly Pereira. Ambos também nos apresentaram as 3 primeiras aulas sobre o Sermão do Monte. Com eles nós podemos estudar as bem-aventuranças que descrevem o caráter do cristão. E nesse momento, esses versos 13 até 16, ainda do capítulo 5 do Evangelho de Mateus, início do Sermão do Monte, Jesus ele enfatiza a necessidade do cristão influenciar para o bem o mundo ao seu redor. E nesse sentido, nós precisamos nos perguntar: que influência nós temos exercido ou devemos exercer em um mundo tão cheio de mal, de corrupção e de violência? Para definir a natureza dessa influência, Jesus ele usa 2 figuras comuns no lar: o sal e a luz. Isso porque qual lar, por mais pobre que seja, não faça uso do sal e de alguma espécie de iluminação? Nós podemos afirmar que o sal e a luz são itens indispensáveis em nossos lares. A primeira afirmação que Jesus faz é a seguinte: vocês são o sal da terra, lá no versículo 13. Será que nós temos noção da função do sal? No mundo antigo, diferente do nosso, que nós temos ainda geladeira, refrigerador, o sal ele tinha uma função a mais, que era a questão da preservação. Mas aqui o autor ele destaca 3 qualidades importantes. A primeira característica é que o sal ele é tempero, ou seja, ele dá sabor à comida. E o sal é um dos ingredientes mais versáteis da cozinha. Ele é utilizado para realçar o sabor, alterar inclusive a textura e a consistência dos alimentos e das carnes. A segunda característica do sal é que o sal é preservador, ou seja, ele evita a putrefação. No mundo antigo, o sal era o preservador mais comum. Antes da invenção da geladeira, o sal era usado para conservação e preservação das carnes e peixes do apodrecimento. Ainda hoje é usado na tão conhecida carne de sol, no Nordeste, que utilizamos para fazer o escondidinho de carne seca. O grande evangelista e escritor John Stott, ele afirma que, como membros da família de Deus, somos desafiados a impedir que a sociedade apodreça através do nosso contato e do nosso testemunho, sejam através das nossas palavras, mas principalmente através das nossas atitudes condizentes. A terceira característica é que o sal está ligado à pureza. E o sal, ele é também um nutriente fundamental para a saúde. E ao falarmos de saúde, entretanto, não devemos nos limitar apenas à saúde física, mas também à saúde espiritual, ou seja, aquela ligada à pureza. E não podemos negociar os valores cristãos com aquilo que o mundo, a grande mídia, os filmes, as séries de entretenimento, a internet, tentam nos fazer engolir, rebaixando os padrões de pureza. Para sermos sal da terra, precisamos ser um exemplo de pureza.
Assim, nós precisamos tomar cuidado para não considerar normais as seguintes práticas: sexo antes do casamento, isso tem nome. Fornicação, é condenado pela Bíblia. Infidelidade no casamento, isso também tem nome. Adultério, condenado pela Bíblia. Piadas sujas na empresa. Muita gente usa de torpeza, de outros meios para chamar atenção para si. Mau testemunho nos negócios. Quantos que não se enveredam pela questão da corrupção e muitas vezes não tem um fim, é um caminho sem volta. E nesse sentido, irmãos, os pecados, eles não são apenas condenados por simplesmente ser condenados, mas pelas consequências que advêm deles. Nós devemos tratar pecado como de fato ele é, como pecado. Não podemos passar a mão na cabeça, seja dos nossos filhos, amigos, familiares, queridos, pessoas mais próximas. Nós não negociamos os valores do reino de Deus. Antes, nos esforçamos para segui-los no nosso lar, na igreja, nos estudos, nas viagens, nos negócios, seja com as nossas palavras, mas acima de tudo com as nossas atitudes. Embora nós vivamos no mundo, nós não somos do mundo e, portanto, nós devemos nos portar como cidadãos do céu, como membros da família de Deus, e somos chamados a purificar a moral em um mundo onde os padrões morais são baixos, são instáveis e, em alguns momentos, inexistentes. Nós estamos comparando a vida do cristão, ou seja, a nossa vida, com o sal. Tudo isso só é possível se o sal preservar a sua salinidade. John Stott ele explica que o cloreto de sódio é um produto químico muito estável, resistente e quase todos os ataques. Mas provavelmente Jesus está alertando seus discípulos de que o sal pode se tornar adulterado pelas impurezas e quando isso acontece, para nada mais presta. A mesma coisa pode acontecer aos seus discípulos. A mesma coisa pode acontecer com as nossas vidas. A salinidade do crente vem do seu caráter descrito nos primeiros as 8 bem-aventuranças. Se não servem ao Senhor pelas suas boas obras, se tornarão inúteis e serão rejeitadas. O problema, muitas vezes, é que o cristão que se deixa contaminar pelas impurezas do mundo, ele perde a sua capacidade de influenciar, de fazer diferença na vida do seu próximo. E não há dúvida a respeito da verdade que Jesus está ensinando. Se não estamos sendo úteis, então nós seremos jogados fora. Com isso, nós devemos entender que a inutilidade sempre traz desastre. O fato é que somos chamados para ser sal e não açúcar. A segunda afirmação que Jesus faz é a seguinte: vocês são a luz do mundo. Mateus capítulo 5, versos 14 até 16 trata desse assunto. E a luz, ela é uma figura muito importante nas Escrituras. Na primeira carta de João, capítulo 1, verso 5, afirma que Deus é luz. O profeta Isaías, no seu livro, capítulo 9, verso 2, fala da vinda de Jesus. O povo que andava em trevas viu grande luz. E a missão de Israel, o povo de Deus, era ser luz para os gentios. Isaías 42, 6 e 51, 4 a 5, trata desse assunto. O apóstolo Paulo nos lembra que o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Jesus não é hipócrita, ou seja, ele não fala uma coisa e faz outra. O que ele requer de nós, ele cumpre na sua própria vida. Jesus ele convoca seus seguidores a ser aquilo que ele mesmo é. Em João 8,12, Jesus afirma: eu sou a luz do mundo. E vale lembrar que as casas da Palestina, elas tinham pouca iluminação, com uma pequena abertura que servia de janela. A posse da luz de Cristo faz com que os seus discípulos sejam visíveis, como uma cidade edificada sobre um monte, que pode ser claramente vista a quilômetros de distância. E dessa forma, não deve existir em hipótese alguma discípulos secretos, cristãos secretos. Isso porque a nossa fé deve ser vista na maneira pela qual tratamos, seja um balconista na loja, uma empregada em casa, um entregador, um empregado no seu serviço e tantos outros que fazem parte do nosso dia a dia. Nós não podemos nos esconder, antes devemos mostrar os frutos através das nossas palavras e, acima de tudo, testemunho cristão.
O Salmo 119, verso 105, creio que é um dos mais conhecidos a respeito desse tema. Ele afirma: lâmpada para os meus pés é a sua palavra e luz para os meus caminhos. E o resultado de tudo isso é bem prático. O primeiro resultado é que, através de uma vida transparente, o nosso testemunho será visto e fará diferença na vida das pessoas que convivem conosco. O segundo resultado é ainda mais forte. Ele fala da nossa vida, dizendo que ela não deve chamar a atenção das pessoas principalmente ou prioritariamente para nós mesmos, mas sim para Deus, o nosso Senhor. Quantas pessoas olham para nós e observam onde o nosso dedo está apontado? Esquecem de olhar para a direção que o dedo está apontado. A pessoa ela olha apenas para o nosso dedo. E isso é muito perigoso. Tem muita gente olhando apenas para nós e esquecendo de olhar para o alvo da nossa soberana vocação, que é Cristo Jesus. É bem claro o exemplo que Jesus deixa para as nossas vidas a respeito de sermos, de fato, cristãos. De fato. Por que eu uso essa expressão? Porque muitos, até de família, de palavras, têm até sobrenomes que lembram os primeiros cristãos. Mas ser cristão de fato e de verdade é outra coisa. É o fundamento, é a essência. Assim nós compreenderemos que nós devemos fugir da cultura atual e viver e ensinar uma contracultura. A cultura que nos possibilita um estilo de vida baseado nos valores do reino de Deus. Hoje, mais do que nunca, somos desafiados a agir como sal e luz. Sal para interromper, ou pelo menos retardar o processo de corrupção moral e espiritual que o mundo tenta nos jogar goela abaixo. E luz para desfazer as trevas e deixar em evidência a verdade que liberta, Cristo, entre as nações. Que Deus assim nos abençoe. Antes de orar, quero encerrar essa escola dominical orando, eu tenho 2 importantes recados. Os 2 recados estão ligados ao toque de restrição ou toque de recolher, que antes durava das 23 horas, ou seja, 11 horas da noite, até as 5. E desde ontem, ou seja, sábado, dia 6, ele começou mais cedo, indo das 8 horas da noite, ou seja, 20 horas, até as 5 horas da madrugada. Isso significa que nesses horários a fiscalização e policiamento nas ruas estará maior para evitar aglomerações, seja no comércio, que muitas vezes pode acontecer de ser aberto ilegalmente, sejam em festas clandestinas ou qualquer outra situação. Como cristãos nós precisamos dar exemplo. E o primeiro recado, nesses 2 domingos, ou seja, dia 7 de março, culto com ceia, hoje à noite. E no próximo domingo, dia 14 de março, nós realizaremos o nosso culto da família. Tanto um quanto o outro, a partir das 18 horas, ou seja, 6 horas da tarde. Motivo? Está em vigência essa espécie de toque de recolher ou toque de restrição que impede a locomoção dentro do estado de São Paulo a partir das 20 horas, ou seja, 8 horas da noite. Se nós começássemos o nosso culto às 19h30, como temos feito online e ao vivo, dificilmente nós teremos condição de liberar, sejam os membros do Ministério de Louvor, e também eu poder chegar na minha casa até as 8 horas, porque o culto, com certeza, ele ultrapassaria esse horário. Então, marcando às 6 horas para início do culto, até umas 7h30 no máximo, 7h20 por aí, nós estaremos encerrando o nosso culto e dando condição para aquelas pessoas, número reduzido, com todo o cuidado necessário, seguindo as diretrizes sanitárias, eles poderão ir com segurança até o seu lar. O segundo recado ele diz respeito também a esse toque de restrição. Os nossos estudos bíblicos de quarta-feira, nas 2 próximas quartas-feiras, ou seja, dia 10 de março e 17 de março, ao invés das 7h30, acontecerá às 7, ao vivo, na igreja, para que a gente possa transmitir para vocês, ao vivo, esse estudo bíblico e oração perseverante, de uma maneira segura, a dar tempo de eu e do Fabiano chegarmos bem até o nosso lar, até às 8 horas da noite. Tá bom? Conto com a colaboração dos irmãos e nos ajude divulgando também esse importante recado. Vamos falar com Deus? Amantíssimo Pai,
Nós sabemos dos desafios que essa pandemia, que a nossa família, que o emprego, que o chamado do Senhor, seja o que nós estivermos vivenciando. Nós sabemos, ó Deus, das vantagens, dos medos, das alegrias, das tristezas, mas em tudo isso nós somos desafiados a permanecer sendo sal e luz. Os desafios são grandes, mas o Senhor é maior que os nossos desafios. Os gigantes existem, mas o Senhor é maior que qualquer gigante que se levanta contra nós. Nós te pedimos coragem, sabedoria, orientação, proteção, livramento. Pedimos que o Senhor nos dê paz. Nos dê um domingo especial, que na hora do almoço, Deus, nós possamos nos achegar junto aos nossos familiares de uma maneira leve, com palavras leves, com palavras de cuidado, de bênção, de paz. Que no culto da noite, hoje, repito, às 18 horas e no próximo domingo também, nós possamos ser sal e luz na vida daqueles que nos assistem, participam conosco de forma online. Que o seu evangelho seja proclamado através das nossas vidas, apesar das nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus, o Senhor da nossa história. Amém. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Deus abençoe a sua vida, minha irmã. E tenha um domingo especial. Cuidado, protegido por Deus. Até logo mais à noite.